O final da era, e o reino. Watchman. Cremos profundamente que chegamos ao final desta era. Sabemos que após a era da igreja, temos a era do reino. Temos dito em outros lugares que os olhos de Deus estão voltados para o reino e concentrados no reino. Se entendermos corretamente, cremos profundamente que em seu propósito eterno, Ele está tentando sinceramente introduzir o reino. A igreja é para o reino. Depois que os servos de Deus virem a posição que o reino ocupa no propósito eterno de Deus, quão desejosos ficamos para ver o reino vindo rapidamente, e quão ansiosos ficamos por ver os filhos de Deus servindo com Deus para introduzir o reino rapidamente. Quanto mais luz nova recebemos, mais diligentes nos tornaremos pelo reino de Deus. O versículo que recebemos é Mateus 24:14, que diz: "E será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Aqui vemos a relação entre a pregação do evangelho do reino e a vinda do fim. É difícil entender tudo o que esse versículo diz, e no passado, entre os filhos de Deus, muitas contendas se levantaram a partir deste versículo. Não quero debater sobre coisa alguma, pois, de qualquer maneira nunca chegaremos ao mesmo consenso. No entanto, podemos falar sobre a luz clara que temos recebido. O fim se refere ao final desta era, no sentido exato da palavra. Segundo o estudo da profecia, ele refere-se à grande aflição. Esse curto período da grande aflição, a grande tribulação, será o final da presente era, a era do Espírito Santo, a era da igreja, a era da graça, e a era do evangelho são os vários nomes dados a esta era. A era designada por estes nomes será terminada pela grande tribulação, que é o fim. Antes de continuarmos, temos que saber que o arrebatamento não será determinado no tempo de o fim, pois os crentes podem ser arrebatados em qualquer momento. A grande tribulação tem a ver com esta era, mas não está diretamente relacionada com a igreja. A igreja é responsável para cooperar juntamente com Deus para introduzir o seu reino. Ao mesmo tempo, o reino de Deus aparecerá fisicamente apenas no final dos tempos. Por esta razão, a igreja tem que prestar atenção ao final dos tempos. O final tem que vir antes que o reino possa vir. Por isso, para que o reino venha, o fim deve vir primeiro. O fim em si não está relacionado à igreja, mas tem muito a ver com a obra da igreja. O Senhor Jesus disse que somente depois que o evangelho do reino fosse pregado, o final desta era viria. Em outras palavras, o evangelho deve expandir-se antes que o reino venha. O Senhor Jesus está falando da condição necessária para que esta era termine rapidamente e o reino venha. Ele também está profetizando da situação com relação ao final desta era e a vinda do reino. Certamente, se esta era está para terminar, os filhos de Deus devem dar testemunho novamente pelo evangelho do reino. No final desta era, devemos ver o reavivamento do evangelho do reino. As décadas recentes podem ser consideradas como um período de reavivamento no ensinamento concernente ao reino. Em particular, durante os poucos anos passados, o Senhor levou seus filhos na China para prestar atenção à questão do reino de Deus. Este é o melhor sinal. Mas o que é o reino de Deus e o que é o evangelho do reino? Nossa compreensão comum é que o reino é o período quando Cristo e a igreja reinam. Na verdade, há um significado mais profundo do que isto. Muitas pessoas querem fazer uma distinção entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Na verdade, isto não é de todo necessário. Se nossos leitores pensam que deve haver tal distinção, podemos dizer que o evangelho da graça é particularmente para os pecadores, enquanto que o evangelho do reino é particularmente para lidar com os demônios. O evangelho da graça se refere ao pecado e à benção, enquanto que o evangelho do reino se refere à opressão de Satanás. Hoje há muitas ideias sobre o reino. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12:28. O reino significa muitas coisas, mas o que o Senhor diz aqui é o significado mais importante. O reino tem muito a ver com o Hades. O Senhor Jesus disse que o reino é para expulsar demônios, isto é, a atividade do Espírito de Deus em expulsar os demônios. Este é o significado adequado do reino. Uma grande carência dos expositores atuais da Bíblia é a negligência concernente ao Hades. A igreja, em sua posição, obra, pensamento e falar, muitas vezes se esquece que seu único inimigo é Satanás. Ela não reconhece que Deus a escolheu para o propósito de opor-se a Satanás e introduzir o reino de Deus. É por isso que na primeira vez que a igreja é mencionada no Novo Testamento, ela é vinculada ao Hades. Veja Mateus 16. O período do reino será por 1000 anos. Que esses 1000 anos têm a ver com Satanás. Os primeiros versículos em Apocalipse 20 nos dizem que esse será o período quando Satanás será preso no abismo. Versículo 1.
1-3. Esse será o período que Satanás será envergonhado ao máximo. Não sabeis que julgaremos anjos. 1 Coríntios 6:3. Aqueles que não pecaram não necessitam ser julgados. Somente aqueles que pecaram necessitam ser julgados. No futuro a igreja julgará os anjos que pecaram. Esses anjos que pecaram se uniram a Satanás rebelando-se contra Deus. Eles são os principados e potestades hoje. Os príncipes do reino em Daniel 10:13. Deus disse que os julgaria. Quando nós os julgaremos? Nós os julgaremos quando Cristo vier novamente para estabelecer seu reino. Apocalipse 24. Este é o reino. O reino é o período quando Satanás estiver no abismo. O reino é o período quando os principados e potestades serão julgados. O poder do Hades será destruído no período do reino. Na época do reino, os filhos sob a mão de Satanás, que são a besta e o espírito do falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Todos os outros incontáveis espíritos malignos serão expulsos do mundo e serão aprisionados. O próprio Satanás será abertamente envergonhado e passará 1000 anos numa vida de trevas no abismo. Esse será o tempo da desintegração da família de Satanás. Será o tempo do reino. Esse será também o tempo da reivindicação dos filhos de Deus. O tempo quando a cruz de Deus obterá a vitória total. Esse será o tempo quando o propósito de Deus concernente a Satanás, que foi proposto na eternidade passada, será cumprido. Esse será o tempo para Isaías 14 ser cumprido. Esse será o tempo do reino. Nesse reino Satanás não terá mais poder. O evangelho do reino dos céus é nada menos que Deus, que governa nos céus hoje, governará a terra e expulsará completamente o príncipe deste mundo atual junto com seus mensageiros e espíritos malignos, para que o homem possa governar como representante de Deus. O evangelho do reino dos céus é particularmente direcionado para o poder das trevas. Quando o Senhor Jesus pregou o evangelho do reino dos céus inicialmente, todas as suas obras tinham como objetivo lidar com o poder das trevas. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em João 3:8, ele curava os doentes e expulsava os demônios. Expulsar demônios certamente é para anular o poder das trevas. Mas e quanto a curar os doentes? O apóstolo nos deu uma nota de rodapé para curar, curando todos os oprimidos pelo diabo. Atos 10:38. Se estudarmos os evangelhos cuidadosamente, veremos que por toda a sua vida, o Senhor Jesus estava destruindo a obra do diabo. Portanto, sua obra neste mundo produziu mais efeitos sobre os demônios do que sobre os homens. O Senhor Jesus disse que no final dos tempos, alguns dos seus filhos se levantarão para sustentar esse testemunho. Agradecemos ao Senhor que durante os últimos anos passados, um grande número de filhos de Deus tem se levantado para lutar contra Satanás. A guerra espiritual não é mais apenas um termo, ela se tornou uma realidade que é experienciada por muitos crentes. Verdadeiramente estamos no final desta era. Irmãos, se quisermos ver o reino de Deus chegar, para que o governo de Deus seja manifestado neste mundo, o diabo e seu governo sejam expulsos, temos que nos levantar para testificar o evangelho do reino dos céus. Em outras palavras, temos que sustentar o testemunho para a vitória da cruz de Cristo. Devemos declarar que Cristo julgou o princípio deste mundo, que ele é plenamente vitorioso, que o reino, glória e poder são todos dele, e que Satanás não tem mais lugar nesta presente era, que ele ocupa ilegalmente. Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus tem sido libertado do poder das trevas e entrado no reino do seu amado. Devemos pregar o evangelho do reino dos céus, o evangelho de expulsar os demônios, o evangelho de derrotar Satanás, e o evangelho de destruir o Hades. Esse tipo de testemunho concluirá esta era. Esta era é a era da igreja porque ela aparece apenas nesta era. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia chama esta era de uma geração maligna e adúltera. Mateus 12:39. Uma geração incrédula e pervertida. Mateus 17:2.17. E uma geração corrompida e pervertida. Filipenses 2:15. O propósito de Deus é levar esta era ao final. Deus deseja que o final desta era venha rapidamente para que o seu reino possa dar seguimento. Contudo, os filhos de Deus têm um dever para executar. Os filhos de Deus devem trabalhar juntos para concluir esta era. Orar é um caminho, mas o testemunho também é indispensável. Amados, precisamos nos levantar de maneira nunca vista com respeito ao reino do Senhor Jesus Cristo. E devemos testificar de maneira sem precedente para o seu governo. O reino do anticristo virá antes do reino de Cristo. Devemos testificar pelo reino de Cristo antes da vinda do reino do anticristo. Devemos introduzir esta era ao seu final. Esse não é um novo evangelho, mas um que tem sido negligenciado pela igreja. Os apóstolos pregaram esse evangelho. Atos 14:22 e 28:23 testifica isso. Além disso, depois da ressurreição do Senhor Jesus,
Ele pregou esse tópico para eles. Se quisermos ser os verdadeiros sucessores dos apóstolos, temos que sustentar o testemunho que eles sustentaram. A igreja tem se esquecido sobre a vitória, a majestade e reinado de Cristo. Aqueles que ousam testificar que somente Cristo é o rei e que Satanás não é o rei são aqueles que estão verdadeiramente pregando o evangelho do reino dos céus. Irmãos, não devemos ser aqueles que ficam para trás nesta era. Há apenas um evangelho que condiz com esta era. Não estamos dizendo que não devemos pregar algo a mais. Estamos dizendo meramente que Deus quer que prestemos atenção especial a isso. Devemos estar atualizados com o que Deus tem ordenado nesta era. A ênfase de Deus nessa era é a deportação de Satanás e o triunfo de seu Filho. Se não formos um com Deus nessa questão e não prestarmos atenção ao que Deus importa, não estaremos cumprindo a vontade eterna de Deus. Não importa o quanto tenhamos trabalhado, estamos muito distantes do que Deus deseja. Hoje o que precisamos são cristãos que condigam com esta era. Deus precisa ganhar um grupo de pessoas que compartilhe com Ele, que trabalhe com Ele, que introduza o fim desta era e o reino de Deus. Se os cristãos pensam que a sua maior responsabilidade neste mundo é salvar almas, que é uma obra maravilhosa, não temos a intenção de desprezá-la. E se eles salvam almas meramente por amor a salvar almas, eles não cumprem o objetivo máximo de Deus. Eles têm que perceber que há uma responsabilidade maior neste mundo do que salvar almas, que é levar esta era ao seu final e introduzir o reino de Deus. Sua maior responsabilidade está em destruir o inimigo de Deus junto com todos os poderes das trevas. Eles devem ver que toda a sua obra deve ter isso como objetivo final. Orar não é apenas orar, é impor uma perda sobre Satanás. Salvar almas não é apenas salvar almas, é impor uma perda a Satanás. O que quer que façamos, é feito com a visão de impor uma perda a Satanás. Não desprezamos a obra de salvar almas, mas não devemos perder de vista o reino ao salvar almas. Aqueles que sempre colocam o reino de Deus diante deles, que tocam a vontade de Deus e seu inimigo, são os obreiros mais úteis nas mãos de Deus. Porque o final virá quando os filhos de Deus testificarem pelo reino dos céus dessa maneira. Aqui novamente vemos a cooperação entre Deus e o homem. Deus deseja que o fim venha. No entanto, a menos que os filhos de Deus trabalhem juntos com Ele, para se oporem a esta era, e insistir na vinda da era de Deus, o reino, Deus certamente demorará. Quando seus filhos verdadeiramente odiarem a condição desta era, e verdadeiramente buscarem pela sua conclusão e a sua aplicação do reino, Ele se levantará para trabalhar. Quando os filhos de Deus se levantarem para testificar o evangelho do reino dos céus, eles quererão o que Deus quer e odiarão o que Deus odeia. Sua vontade se tornará uma com a vontade de Deus, e Deus se levantará para trabalhar. Nunca devemos pensar que o final virá por si mesmo. Se rejeitarmos a vontade de Deus, é possível que impeçamos sua vontade. Deus está esperando por aqueles que são com Ele, e que trabalhem com Ele, para que possa levar esta era ao seu final. Quem está disposto a participar em tal grande obra?